Olá pessoal, Denise da Conectarium, para a gente conversar um pouco sobre esse céu da semana de 15 de março, agradecendo sempre a sua companhia, a sua presença, seus comentários, sabendo como isso ressoa para você, me alegra muito, depois que a gente grava um vídeo, saber como que chegou até aí o outro lado. Bom, uma semana de lua nova, que entrou lá no dia 13, a lua nova de Peixes, já vem fazer aquele convite para nós do altruísmo, da empatia, da espiritualidade. Entra a crescente só no dia 21. Semana. Baguncei tudo aqui, fiz uma bagunça aqui, peraí. Semana de equinócio, de outono aqui no hemisfério norte, o ano novo astrológico no dia 20 de março, a data que marca, né, o ano astrológico para a gente, que vai até o março de 22. Alguns aspectos interessantes que eu queria comentar com vocês, especialmente os aspectos de Plutão essa semana, mudança de signo de Mercúrio, a nossa função de comunicação, acho super importante quando Mercúrio muda de signo, mudança de signo também de Vênus, a parte afetiva, econômica, enfim, é interessante a gente saber qual é a música que está tocando de fundo aí. Bom, nós entramos na lua nova de Peixes no dia 13, como eu estava comentando, marcando esse ciclo lunar com espiritualidade, com empatia. Temos o Mercúrio, que está entrando em Peixes nesse dia 15, de 15/3 até 4 de abril, saindo de Aquário, que é inovação, renovação, elétrico, alternância, rapidez de pensamento, para um signo que faz o convite para uma comunicação voltada para a imagem, para um refinamento, para a intuição, para a espiritualidade, para a empatia. Mercúrio em Peixes, teoricamente, ele está em exílio, como a gente fala na astrologia, ele está num signo oposto ao que ele rege, né? Ele rege Gêmeos e Virgem, e Peixes é oposto a Virgem. Então, ele está meio que fora de casa, porque Peixes abarca muita informação, né? Peixes capta muito. E, de alguma forma, a comunicação pode ficar mais difusa, pode ficar mais dispersa no signo de Peixes. O cuidado nessa janela é para mal-entendidos, confusões, informação não muito fluida. Está mais transbordante, né? Pedindo para a gente um lado mais intuitivo. No meio da semana, a gente tem na terça-feira, que vale para a quarta, e depois na quinta-feira também, tem a presença marcante de Plutão essa semana. Eu queria falar disso. Tanto Plutão-Sol, né, que é o Plutão. Os dois aspectos são o mesmo aspecto essa semana, Plutão tocando Sol em ângulo de 60 graus, Plutão em Capricórnio, Sol em Peixes na terça-feira, e depois na quinta, Plutão tocando Vênus, Vênus em Peixes e Plutão em Capricórnio. Bom, Plutão é o deus do mundo subterrâneo, a gente sempre gosta de falar dele, explicar os mitos, né? Na astrologia ele tem uma presença super marcante para a gente entender a simbologia por trás e como a gente pode tomar vantagem de uma tônica de regeneração, de restauração, de cura, da gente olhar a fundo. Eu gosto de explicar um pouquinho melhor porque quando a gente fala de Plutão, a gente está falando de um universo profundo, é o arqueólogo do zodíaco, né? O que traz para a gente o que está fundo. Era o deus do mundo dos mortos na mitologia, Hades, né? Enquanto Júpiter regia o mundo dos vivos, Plutão ficava com o mundo dos mortos, né? Com o mundo. Sempre quando a gente fala de morte, a gente está falando de renascimento, a gente está falando de cavar fundo. Como aqui a gente tem um aspecto harmônico, fica o convite de usar Plutão no seu melhor formato, na sua melhor forma. Plutão desarmônico é compulsão, é controle, né? Aquela coisa mais visceral e mais explosiva, implosiva. Aqui a gente está falando de usar a vontade, usar a claridade. É como se a gente tivesse ganhado uma lanterna para transitar nos mundos sombrios de Plutão essa semana. Então, tocando o Sol na terça-feira, vontade, consciência, sempre que há Plutão, há poder, há sexualidade, tudo que é profundo, tudo que é tabu, está na esfera do que não é visível, né? Plutão, na mitologia, vestia um capacete que o tornava invisível. A gente está falando das forças muito profundas, muito poderosas, porém que frequentemente foge do nosso campo de visão, mas não foge do nosso campo interno. A gente está falando aqui do mundo psíquico,
Então, nos trânsitos de Plutão, eu acho que a astrologia como um todo é uma grande arqueologia, né? A gente está sempre pegando, eu me sinto meio arqueóloga lendo o mapa, né? A gente está ali com um pincelzinho, tirando as areias de cima dos padrões das pessoas, tentando investigar algo que está oculto com o maior cuidado, né? Eu adoro ver esse trabalho dos arqueólogos tirando as coisas para não estragar o que está ali por baixo, né? E essa imagem da arqueologia, quando encontra ali uma panela quebrada, um vaso quebrado, um utensílio de milhares de anos atrás que conta uma história, Plutão faz meio que esse convite para nós, para que a gente vá tirando esses destroços, né? O que não deu, o que foi destruído, mas jogando luz sobre o que a gente pode fazer renascer dessa destruição que passou. Plutão rompe, ele tira as formas para que algo novo nasça. Então, é como se a gente estivesse predispostos essa semana a descer ao desconhecido, ao invisível, a ver o que é raiz. É a força atômica em Plutão, né? Plutão descoberto lá em 1930, a era atômica, onde uma energia é muito potente, invisível, porém extremamente potente, extremamente destruidora, que está ali no subterrâneo. Esse nosso lado B, que Plutão convida a ver, ele faz parte de nós. A morte permeia a vida. Eu lembrei, fazendo esse roteiro, da frase do Cazuza, né? Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Talvez num aspecto harmônico, como a gente tem essa semana de Plutão, é hora da gente olhar olho no olho para as sombras muito doídas, olhar com uma disposição de olhar, de estar ali presente, com o pé no chão, segurando o nosso corpo sobre os nossos pés. Então eu sempre lembro também da posição do yoga, a pose da montanha, a mais simples de todas. Depois dá uma gugada aí, pose da montanha. A gente está em pé, em cima dos nossos pés, a coisa mais simples do mundo, né? E fica ali uns instantes para ver como a gente começa a titubear, né? Como a gente precisa desse centro, desse centramento para estar ali presente, confrontando essa morte que pode estar viva, né? Que pode trazer ali, talvez numa panela quebrada nossa, num vaso trincado, a gente consiga contar uma história ou pegar uma parte nossa que ficou ali enterrada, refazê-la, sob a guarda desse ainda Sol em Peixes, ciclo lunar em Peixes, Mercúrio em Peixes, que fala, vamos refinar com outro tipo de comunicação, vamos olhar de um jeito mais sutil, mais empático, mais intuitivo, vamos ouvir a comunicação que não é necessariamente a falada. Em Peixes a gente está falando dessa não matéria, desse sutil, desse etérico que fala tão alto. Temos Peixes, temos Netuno perto de Vênus, né, o romance, o lado romântico, o lado confuso está sempre no ar, está sempre pairando na espreita uma certa névoa quando a gente está falando de Netuno. E eu falei a semana passada, a gente evita ou dribla a névoa através da elevação de pensamento. Então, um convite a gente transformar com clareza, terça-feira Plutão-Sol, e na quinta-feira Plutão-Vênus, a gente poder rever afetos, rever relacionamento. Tá uma bateção aqui, espero que dê para ouvir no vídeo, que não dê para ouvir no vídeo, continue me ouvindo. Mas enfim, faz parte, né, gente? Falando de bater fundo aqui. Então essa disponibilidade de transformação vai tocar Vênus, a gente está falando de afeto, de relacionamento, de doação, de regeneração, de como enxerga o outro na sua vida, de como essas relações têm talvez um lado que pode ser regenerado, que pode ser trazido luz, ou que estava oculto, enfim, a vontade ao invés da compulsão. A gente está voltado para essa transformação por opção, por vontade. Bom, temos no dia 20, no sábado, o Ano Novo Astrológico, equinócio de outono aqui no Hemisfério Sul, primavera no Norte, que vem, vale um vídeo à parte sobre ele, um Ano Novo Astrológico que tem muito da tônica de entra Áries, né, que muda tudo. A gente tem a energia do ímpeto, do signo de fogo, voltado às paixões. A gente sai dessa energia água, sensibilidade de Peixes e entra numa energia de impulso de Áries.
O ano novo astrológico traz bastante marcado o signo de Gêmeos, que nos traz, né, o questionamento sobre comunicação, informação, o que vai circular, o cuidado com fake news ou com aquilo que a gente divulga, a necessidade da busca de informação. E num período tão polarizado quanto a gente está, tem energia de Gêmeos que quer ver com ponto e contraponto, signo de ar que quer se isentar, né? Os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, têm a capacidade de se isentar, mesmo quando é parte envolvida. Então é interessante a gente poder olhar a informação, o aprendizado, escola, o aprender, cursos, tudo isso, essa esfera de Gêmeos, né, da diversidade de temas, a gente tem esse ano muito marcado por isso. Então temos o Sol entrando em Áries, Lua crescente no dia 21, então a 1 grau de Câncer, sempre comentando grau para você poder ver que área de experiência está sendo pedido o crescimento, né? Agora na Lua Nova, nós estamos indo na Lua Nova de Peixes, e que área de experiência a gente está trazendo o novo e que área de experiência precisa jogar um caldo ali para a gente fazer crescer, que é a área de experiência na Lua crescente em Câncer. No dia 21 também temos a mudança de Vênus, a parte afetiva, muda o tipo de jogo, né? Muda o tipo de linguagem. Então estava em Peixes, muito bem posicionada, mais altruísta, mais compadecida, mais se misturando nas relações, e entra em Áries, onde vai falar alto esse lugar do eu, da identidade, o que eu estou aportando nessas relações. Então, a janela de Vênus em Áries, de 21/3 até 14 de abril, a gente tem essa oportunidade de estar valorizando a identidade, valorizando o que a gente faz de forma autêntica, franca, sincera, né? Em Áries que tem uma busca pela verdade, busca pelo autêntico, enfim. Eu espero que essas informações sejam úteis para você. Quero desejar uma ótima semana de lua nova. Não vamos desperdiçar a lua nova, novos inícios, novos começos. Põe gás aí e a gente se vê por aqui. Se você gostou, me dá um comenta. Quero saber como isso ressoa para você. Se você achar que alguém pode se interessar, vai ser uma honra entrar aí na sua esfera de amigos e conhecidos que possam se beneficiar dessas informações, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê por aqui, pelo Instagram. Denise _ Conectar em Astrologia. A gente se vê por aqui. Beijo!